Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal Muito Além dos Videogames. E hoje nós vamos fazer mais uma resenha do Júniors. E hoje temos um convidado especial, nosso amigo Eurípides, mais conhecido como CDX Retro Gamer. Fala com nós aí, Júnior. Isso aí, galera. Que bom ter vocês aqui de novo. Primeira resenha de 2025. Esse ano que está começando com tudo aí, né? Resenha, podcast. A gente quer que vocês fiquem junto com a gente lá no canal Muito Além dos Videogames. Esse assunto que a gente ama e tanto gosta de falar. E hoje nós temos aqui, como já apresentou nosso amigo Braga, nosso querido Eurípides, redator da revista, inclusive um dos membros fundadores, né, que está lá desde o início. Eurípides, dá um alô aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Eurípides, mas eu gosto de me intitular como CDX Retro Games, né? Desde que eu mudei o nome do canal, a primeira vez era Eurípides Quadros, depois eu mudei e botei CDX Retro Games e ficou até hoje, né? O canal secundário é o CDX Retro Games 2.0, onde eu apresento as minhas hacks de Super Mario Kart e alguns jogos que eu gosto de jogar. Até anteriormente, antes do Super Mario Kart, eu gostava de fazer umas hacks de Super Mario World, e hoje eu tô mais focado, né? O pessoal, principalmente da gringa, gosta bastante dos vídeos das hacks de Super Mario Kart, eu tenho apresentado lá. Então, quem puder dar uma olhadinha lá no meu trabalho, Sim. fica aí a dica. Pois é, galera. CDX, né, já deu um gostinho aí do que vai ser o assunto da nossa resenha de hoje. Estamos aqui para falar sobre hacks. Quem aí nunca jogou, nunca pegou um jogo original e queria ver do seu jeito, né? Ver com outros personagens, ver com outras fases, outros sprites. E quem nunca jogou também uma hack na vida, que levante a mão, aliás, que atire a primeira pedra. Mas a gente está aqui para falar sobre hacks, porque, como diz o Eurípides, ele já adiantou, né, que ele é um nosso especialista em hacks lá da revista. Ele tem alguns projetos, né, nessa área, que é bem legal, e ele vai poder explicar um pouquinho melhor, né, depois para vocês. Mas a gente queria falar aqui um pouco sobre as hacks que marcaram a nossa vida aí, né, nossa infância, nossa vida de retro gamer. Começar pelo nosso querido Braga aí, Braga. Qual hack você pode trazer aí para a gente lembrar, trazer a memória aí? Fala aí Sim, pra nós. inclusive nós estávamos falando em off sobre uns vídeos que eu coloquei lá no meu canal, Braga Gamer Retro, sobre hack. Primeiro eu fiz as melhores hacks de Super Nintendo, e é um vídeo que está bem legal, que eu apresento cinco hacks. A primeira delas é o Ayrton Senna, que joguei muito no Super Nintendo, inclusive achava que era um game original, de tão perfeito que essa hack foi feita. Depois que eu fui saber que era o Nadio Mansell. Também o Campeonato Brasileiro e o Ronaldinho Soccer, que eu também achava que fossem jogos originais. E depois, mais pra frente, que eu fui saber do Sonic pro Super Nintendo, da versão que eles fizeram do Pokémon Stadium pro Super Nintendo também, da versão do Tekken, que a gente estava até falando que na verdade é um port, não uma hack, mas isso fica para um outro vídeo. Aí isso evoluiu para o Nintendo 64, que eu vou fazer também um vídeo, falar de algumas hacks como o próprio Ronaldinho Soccer 98, que é uma hack que é um meme internacional, que até os gringos gostam. Ronaldinho Soccer 98, quando tem alguma cena hilária, eles colocam essa abertura, acho muito legal. E as hacks, né, que eu gosto muito, são as hacks do Resenhando com o Luke e do nosso amigo Eurípides. Eles sempre têm umas hacks maneiras lá que eles vão lançando nos vídeos lá, cada uma com sua particularidade. Sim, muito legal. Da minha parte, né, sobre hacks, eu estava até comentando
em off também, que eu não tenho muito costume com hacks. Joguei hacks, tive hacks, né? Mas não sou muito assim de pesquisar e tal. Nem Eu, sabia. tem algumas que eu nem sabia, a galera conhece muito. Vou até dar uma opinião meio polêmica aqui, espero que os colegas não me excluam da revista, mas, Uhum. pra falar a verdade, eu tenho preferência pelos originais. Não sou tão chegado assim em hacks, mas eu acho legal alguns projetos, algumas ideias assim, de hacks, porque eu já vi algumas ideias que ficam assim meio. Não são muito bem feitas, né? Fica meio esquisito ali. Mas tem umas ideias muito legais, igual eu vi há pouco tempo hack do Pokémon Yellow para Game Boy Advance, Nintendo DS, ou seja, o cara que é mais nostálgico, que quer jogar aquela parada ali da primeira temporada, né? Nos videogames mais novos. Então acho bem legal. E para mim, o que marcou muito, assim, na década de 90, o Braga comentou que alguns jogos que achavam que era original, acho que a gente nem sabia o que era hack direito, né? Para nós era tudo original. E o que me marcou muito foi o jogo do Sonic para Super Nintendo, que eu até comentei que era até uma piada, né? O Sonic salvando o Mario, que Comenta é isso no meu vídeo. uma hack feita em cima do jogo do Ligeirinho, que eu tive esse jogo, eu achava legal. E o que me marcou muito também foi o Campeonato Brasileiro 96. Eu não peguei o Ronaldinho Soccer, né? Eu peguei aquele Clássico. Campeonato Brasileiro 96. Joguei muito Inclusive, também. tem história com ele também, que eu tive esse cartucho, e era um cartucho que na label do cartucho estava o Campeonato Brasileiro 3. Eu não sei se tinha algum outro que era 3, não sei, mas dentro do jogo era o Campeonato Brasileiro 96. E aquele narrador portunhol lá, cara, é icônico demais, né? Marcou demais nossa infância. Mas eu quero passar então para o nosso querido Eurípides, CDX. Fala aí, Eurípides, qual a hack que mais te marcou assim, hack de terceiros, né? Aí depois você já pode emendar e começar a falar das suas ideias também. Pois é. Aí eu tenho que concordar com o nosso amigo Braga, que foi Ayrton Senna, né? Em primeiro lugar. Clássico, né? Porque foi uma hack bem emocionante. Meu pai jogou muito comigo essa hack. E Meu pai nosso também jogou desafio muito. era Meu pai vencer o também jogou Schumacher. muito comigo também. Que Meu pai legal, também Aí, jogou muito comigo também. que olha aí, legal. é disso que eu tô falando. Então, assim, meu pai jogou muito comigo porque o nosso desafio era vencer o Schumacher. Schumacher era Não ensaboado tinha? nesse jogo, né? Schumacher era chato, cara. Exatamente. Exatamente. Ele é chato de bom, né? Então, ele é aquele opositor perfeito, assim, né? Ele é o Sim. chefe de fase para todas as fases perfeito. Cara, Então, essa aí eu quero jogar o um que eu dia ainda, achava não joguei. tem que jogar, é obrigatório. Só que eu já sabia na época, mais ou menos, que era uma hack por causa do portunhol. Porque se fosse um português Hum, perfeito, não dava para dizer que era uma hack. Só sim. pecava no portunhol ali, flecha de nascimento, tá. Aí ali a gente vê que ficava aquela coisa meio misturada. Daí tu via que era uma coisa meio que da fábrica do Ronaldinho 96, que vinha de quase da mesma procedência, né? Mas Sim. assim, eu tenho um amigo chamado William, que por consequentemente joga muito bem em videogame, e ele vivia me falando, tu tem que conhecer umas hacks, daí ele me mostrava Mario 14, Mario não sei o que, de Nintendinho, e eu muito torci o nariz para as hacks, isso que eu jogava Sonic 4, que eu tinha a fita, e tinha o Ayrton Senna, e eu torci o nariz para as hacks. Passou-se um tempo, chegou 2018, eu conheci o Mario Designer, e o Mario Designer ele é um baita hacker de Mario Kart, inclusive ele é meu professor e do Luke, e a Que legal. partir dos ensinamentos dele, que ele tem vídeos, ele fez hack pro canal Nostalgia, do Juanito, Bonita e eu parceiro acabei demais. conhecendo o trabalho dele por causa da hack que ele fez pro Nostalgia. E daí comecei a seguir Legal. ele sempre muito educado, foi me indicando os vídeos que ele ensinava a fazer pistas, ensinava a modificar cenários, e hoje eu faço parte do grupo do Mario no WhatsApp. Eu, o Luke, mais uma galerinha lá, o pessoal tudo fera, eu sou o mais fraquinho deles, né?
Mas assim, ao mesmo tempo que eu torci o nariz para algumas hacks, uma coisa sempre me chamou a atenção. Eu nunca gostei de fazer só a fórmula pronta que os outros me dão. Eu sempre gosto de dar meu toque, né? Então eu gosto muito desses jogos como Rushing Beat Shura, que tu pode mudar as cores dos personagens, pode botar o nome que tu quiser nos personagens, enfim, pode mudar alguma coisa no jogo, né? E como vocês bem sabem, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais faz frio no Brasil, né? No entanto que quando o inverno aqui é rigoroso, a gente levanta de manhã, a gente diz o campo tá branco de geada, porque fica branquinho, 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 sabe? Aquela mistura do... Vocês talvez nem saibam o que é serração, o que é nevoeiro. Eu sei que no alto do Pico dos Montes, né? No alto do Pico dos Montes, às vezes no Rio de Janeiro, algum lugar mais frio, dá. Talvez o Malacarne nunca viu geada na vida, né? Nunca viu nevoeiro, que a gente chama, né? Então aqui costuma muitas vezes ficar branquinho de criar gelo em cima do carro. E eu sempre quis fazer uma coisa nesse sentido. A minha primeira hack, a minha hack favorita de todos os tempos é a Super Snow Kart, que mais tarde virou a Super Mario Kart Winter Version, que são todas as fases, tirando a Rainbow, ambientadas na neve. Até esses dias aconteceu um fato curioso, achei um brasileiro que escreveu por um site russo, e ele escreveu criticando a minha hack. Por que a minha hack não era ambientada no Natal, já que tinha a ver com tema de neve, e que era muito repetitivo todas as fases na neve. Porém, não sabe da minha experiência pessoal, porque eu gosto muito da minha história e tal. Eu gosto muito dessa representatividade, né? E do inverno gaúcho, do outono gaúcho, né? Que são temperaturas bem amenas, muito mais gostoso do que a gente está vivendo agora em meio a esse calorão, né? Tanto é que o pessoal vem para cá em Gramado e Canela na época do inverno, que quer conhecer o que é inverno, né? Tem gente no Brasil que não sabe o que é inverno frio, né? De verdade. E a gente, num país tropical, nós somos um dos estados que mais tem frio, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aí são os estados que mais pode se dizer que tem verdadeiramente um inverno que faça frio. E a minha primeira hack foi essa. As fases de gelo são São. Eu não sei, o branco... Vocês nunca viram esses vídeos assim de esquiar em Bariloche, ou então de alguma natureza selvagem no inverno? Aquele branco te dá uma paz, né? Vocês já notaram isso? Dá uma paz, aquela brancura, assim. E eu gosto muito. Essa foi a sua primeira hack, então? Primeira hack. Porque daí o que aconteceu? As pistas continuaram as mesmas e eu alterei simplesmente as cores dos cenários. Legal. E essa foi minha primeira hack. E por causa dessa hack, quando eu coloquei no meu primeiro canal em 2019, o Luke me conheceu por causa dessa hack. E veio conversar comigo. E a minha amizade com o Luke tá desde 2019. Cara, e você pode entregar um pouquinho da forma essas modificações? Nós utilizamos um programa chamado Epic Edit. Foi assim, os japoneses, eles inventaram o Mackeus. Inventaram essa engine chamada Mackeus, mas ela era arcaica e difícil de usar. Então, um francês chamado Stifo viu essa hack, fez engenharia reversa e criou o Epic Edit. E ele veio atualizando até pouco tempo atrás, está na versão 2.8.9 agora. Então, dentro desse programa, você consegue... Inclusive os emuladores são GNR. Sim, claro, exatamente. Então, o que acontece? O Epic Edit, ele consegue alterar itens de lugar, ele consegue não só fazer o design das pistas, criar as pistas ali dentro, com recortes de umas às outras ali, e também ele faz a inteligência artificial. Basta ter uma
Uma Basta hack você ter uma- original americana. Tem que ter baixado uma ROM americana para fazer em cima de uma ROM americana. O Júnior tinha falado sobre gostar só dos games originais. Eu também era assim, até conhecer a instituição Bomba Pet, que também são hacks. Então, eu comecei a torcer o nariz para as ROMs quando começou aquele boom de ROM de Mario aparecer. Que aí tinha 300 ROMs de Mario World, tudo a Uhum. mesma coisa, tudo mais do mesmo. Aí eu já fiquei meio. Eu vi muito disso As de também. Pokémon são boas, eu acho que as de Pokémon são boas, são legais. Algumas também. E tem muita ROM zoada. Tem muita ROM zoada. Mas fora isso, são ruins interessantes. Deixa eu Eu acho que desmutar aqui. é uma coisa que você tem que procurar bem. Então, né? Sim, sim. É porque tem ROM. É porque, como ele estava falando da engine, hoje em dia qualquer um pode fazer uma hack. Você vai lá, dá uma. Vai no YouTube, vê como faz e faz do jeito que você quer, mas às vezes não é um jeito tão bom como as pessoas da antiga faziam, ou como o CDX e o Luke, que tem paixão pela questão fazer. Hoje Uhum. qualquer um faz uma hack, coloca na internet, o pessoal pega ali de qualquer jeito, mas pouca gente tem essa habilidade de fazer uma boa ROM, fazer uma boa história. Cara. Isso que faz diferença, né? Vamos ver o CDX aí. CDX, tivemos um probleminha, mas a gente já voltou. Então vamos continuar com o nosso papo. CDX, fala pra gente agora das suas hacks. Pode citar também as do Luke aí também, se você quiser. Ah, sim. O que que acontece? Depois que eu comecei, eu não quis mais parar. Então, no começo, eu me dediquei à minha trilogia, que tem a ver com as estações do ano e horas do dia, que foi primeiro a Snowland, depois eu fiz a Super Mario Kart Night Version, e depois eu fiz a Super Mario Kart Sunset Version. Então, nós temos hack no inverno, nós temos hack no horário normal do dia, de noite e de tarde também. E agora, por último, eu estava trabalhando numa hack chamada Fall Version, que seria a hack de outono. Aí aquele Então, clima mais acinzentado, as folhas Legal. caídas no chão, aquela que carinha legal. de outono, vocês sabem, né? Então, era nisso que eu estava trabalhando. Entre elas, né, tem uma hack também chamada CDX, que agora é a nova versão da CDX, fez bastante sucesso na gringa, deu mais de 1.800 visualizações essa hack, e ela ganha views praticamente todos os meses, ela está 3 meses no ar, ganhando views. E agora eu também estava desenvolvendo uma hack chamada All Stars of the World, junto com o Raul, meu amigo Dark Hunter. O que foi? Eu pedi para ele colocar as músicas do Super Mario World All Stars. Ficou muito legal a hack. Essa é muito legal. Só que o seguinte, ela não pode ser alterada pelo Epic Edit. Existe um problema dentro da programação que a gente quer descobrir o que é, se são os caminhos, né? Que daí, se você alterar no Epic, você não pode alterar no MS1 e vice-versa. E daí, por último, a gente também fez a The Lost. Agora fugiu o nome da hack. Uma que eu estava trabalhando também, que tem a ver com o nome daquele segundo jogo do Mario, The Lost Levels. Lembrei, The Sim. Lost Levels. Eu estava fazendo uma hack bem diferentona, assim, né? Mas já fiz bastante hack, perdi as contas, né? Top Gear 3000, fiz umas hacks com umas cores bem alienígenas, assim. E até então As, tem mais uns projetos aí, né? Fazer então, sprites de carrinhos. as que você Ah, fez não são só baseadas em Mario Kart, então. As hacks que você já fez. não, aonde a minha imaginação alcançar, eu tô fazendo. Ah, O Luke tem feito bastante de GBA, né, cara? O Luke tem feito muita coisa boa. O Luke é o meu maior parceiro aqui no Brasil para fazer
hacks de Super Mario Kart. E fora ele, eu só tenho na Inglaterra o rapaz que faz hacks com a gente também, faz as intros das hacks, maravilhosas, né? Que legal. Que é o Retromaster HD. Rapaz, Legal. manda muito bem o inglês. E até então a gente já conseguiu até a honra, digamos assim, de falar com o próprio Stifo por e-mail. Ele é bem acessível, assim, que foi o criador do Epic Edit. Ele conversa com o Mário, conversa comigo, já falei com ele, já peguei dicas, né? Porque a gente quer chegar a um patamar de uma hack mais evoluída. Tem níveis de hack, né? Essas hacks que eu faço sozinho são hacks de principiante, que vão mudar mais paleta de cores, pistas, mas tem gente que vai bem além, né? E tá criando umas hacks muito legais. Mas eu tenho meus projetos aí, né? Se Deus quiser, eu quero fazer a hack do Seninha nas pistas malucas, né? Referenciando ao desenho. Eu ia perguntar dessa hack. Realidade. Só que hoje eu precisaria de uma equipe muito boa, que o pessoal desvendasse os mistérios aí, para a gente conseguir usar MS1 e Epic Edit juntos, para ver essa questão dos caminhos que salvam aí, como se comportam dentro da hack, né? Você precisa alterar os sprites, né? Porque é bem complicado para quem consegue compor dentro de Mario Kart, fazer músicas que fiquem bonitas, né? Parece que bonitas mesmo foram só as originais, né? Então, assim, para quem vai compor usando os instrumentos dentro da hack de Mario Kart é bem complicadinho. Então, como fazer assim, ó, o tema da vitória e outras músicas, hino nacional, músicas que estão ligadas ao Senna, então é bem complicado. Eu teria que usar o método do MS1, né, para deixar bem legal, sim, bem bonito. Esse é a barreira que uma das barreiras que nós enfrentamos hoje, né? E a outra é ter uma equipe com vários tipos de hackers, pessoal que vai lidar com pixel art, fazer os personagens. Eu quero fazer uma mescla dos personagens, está lá na matéria no livro do Senna, né? Fazer uma mescla entre personagens reais e os personagens fictícios do desenho do Seninha, né? Então vai ter Schumacher, legal, vai ter Nigel Mansell, os maiores rivais do Senna ali, Nelson Piquet e tal, né? Tem que estar presente, né? E os personagens do desenho também. É um projeto que a gente torce para dar certo, que vai ficar muito legal. Hoje falta mesmo pessoas capacitadas que já tenham experiência com Epic Edit e com outros programas também, né, que a gente usa para auxiliar o Epic Edit, o Tile Molester, outros programas que a gente tem usado aí para fazer as hacks, e principalmente a parte de pixel art, que é uma parte demorada, chatinha, para fazer, porém muito necessária. Muito necessária para poder fazer essa... Diga. Sim. E se você for falar para a galera, quais são as suas 3 preferidas hacks que você já fez? Para você indicar, assim, alguém que está chegando, nunca viu suas hacks, quais são as suas 3 preferidas que você indica? A Super Snowland Kart é a preferida porque foi a primeira. Hoje ela se transformou em Super Mario Kart Winter Version, né, versão de inverno, e ela teve a participação do Luke do Retromaster HD, porque o Retromaster HD fez uma intro para mim, agora ela tem uma intro de inverno muito bonita. Legal. E também quem virar uma das copas vai ver que ainda vai ter neve na montanha em algum lugar, como se a neve já estivesse derretendo, né? Porque essa hack tem uma história por trás. Essa hack tem uma história por trás. O Copa pediu ajuda para o Mario, para aquele Copa mágico, Magicupa, para criar uma máquina de neve e começar a congelar os lugares que ele antes tinha conquistado lá no Mario Bros 3, Super Mario World lá, para reconquistar esses lugares e forçar o povo a servir ele, né? Então o Mario, ele chega e propõe um desafio. Se o Copa
com os aliados dele, conseguir vencer o Mario numa competição de kart, né? O Mario e seus amigos, time do Mario, o Mario se retira dali sem fazer nada. Só que se o Mario ganhar, o Mario tem o direito de quebrar essa máquina de neve e salvar os povos. Então a hack tem uma história por trás, né? Legal. Daí iria na caixinha essa história. E é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, modificar os jogos, trabalhar com jogos, né? Agora tem essa oportunidade que o Luiz Miguel me ofereceu aí de estar trabalhando com jogos, e é um sonho botar as ideias da gente em prática, né? Como eu também pude utilizar as ideias lá na HQ e também nas revistas, né? Porque nós, como redatores, a gente expõe o nosso ponto de vista, a nossa experiência, a nossa vivência, né? Tem sido muito legal. Tá. Em primeiro lugar, eu falei de Snowland Kart, que também agora mudou de nome para Winterverse. Em segundo lugar, vem a Super Hit Combo Kart 2.0 Night Version, que ficou muito bonita. Tem várias Hit Combo Kart, que a gente fez várias versões. E em terceiro lugar é a Super Snowland Kart, aliás, Super Hit Combo Kart Snowland City, que daí nós fizemos todas as pistas com paisagem de inverno, só que céu estrelado. Ficou muito bonito. Muito legal mesmo. Legal. E todas elas a galera conhece no seu canal. Dá para ver e assistir lá no seu canal. Então, e o mais legal é quando a gente vai fazer uma pesquisa e descobre que tem gringos jogando as nossas hacks e postando, né? Gente da Inglaterra, gente de outros lugares. Aí Muito isso bom. daí dá uma valorizada pro trabalho, né? Até então Como é que eu a criei a galera... Hit Combo até... Sim, fala aí pra galera, então, como é que o pessoal pode jogar as suas hacks? Bom, hoje eu tenho um site junto com o Luke chamado Ultimate SMK Hacks. Então lá nós postamos as nossas hacks e hacks de terceiros também, disponíveis para download. Já tentaram derrubar o site umas 2 ou 3 vezes, porém nós conseguimos restabelecer. Dessa vez eu não precisei bocejar, viu? Eu usei um cheat, eu não bocejei. Então o que acontece? Nós estamos disponibilizando nossas hacks lá, tanto as minhas hacks, como a do Luke, como as em parceria, e hacks de terceiros também. Então tem muita hack interessante lá. Para quem gosta de hack com pistas e personagens modificados, tem a Super Parigo Kart, tem a Storm Music Kart, que tem as músicas modificadas dos personagens também. Tem diversas hacks lá, mais de 100 hacks. Então, o povo que gosta de Super Mario Kart vai lá, porque felizmente o nosso ROM hacking tá funcionando, mas não possui mais atualizações, né? E outra coisa também interessante que aconteceu, que a minha única hack que eu consegui postar no SNES Forever, que é um site bem famoso que nós temos aqui no Brasil, né? Foi a primeira Super Snowland Kart. Então, tem vídeo lá dentro do site, tem um vídeo lá, direciona para o canal do Diego Alves, se eu não me engano, que é um dos rapazes que faz lá as gameplays pro SNES Forever. Então eu fico bem feliz. Essa hack já foi citada por outros canais também, já foi jogada por outros canais brasileiros aí, e me deixa bem feliz, né? Muito legal. Isso aí, pessoal. Ó, foi um prazer imenso estar aqui com o nosso querido CDX, Eurípides CDX, nosso especialista em hacks aí. Foi, para mim, é muita novidade, né, conhecer esse mundo de hacks e ter um cara que entende muito disso, da nossa equipe. Muito bacana. O mestre das hacks. O cara faz tudo, cara. Posso Muito falar legal. só mais uma coisinha? Pode. Posso falar? O universo das hacks ele foi expandido a tal ponto que as ROMs traduzidas são consideradas hacks também. São chamadas de tradu-ROMs. As ROMs traduzidas
São consideradas hacks também. ROMs, que eu acho interessantíssimas, por exemplo, assim, vamos pegar aquele jogo do Super Nintendo futurista de briga de rua, o Capitão em Comando. Tem uma versão dele que tem as cores do arcade, é uma hack. Alterou cor, é uma hack. Mexeu no texto, é uma hack. Então são coisas bem interessantes que dos anos para cá expandiu o universo das hacks, né? E uma coisa que eu sempre pensei assim, né? A intenção da Nintendo foi sempre criar apenas um Mario Kart por console. Mas vocês viram que estava na cara que dava para usar essas opções. E se a Nintendo tivesse feito igual a Capcom, tinha faturado muito dinheiro. Se ela tivesse feito a versão do Mario Kart noturna, em outras estações, de tarde, ou alterado pistas e feito uma Super Mario Kart 2, a Nintendo tinha faturado muito dinheiro. Porém, eles têm aquele plano, né? Eu ainda sonho que eles lançam o Mario Kart ainda para Super Nintendo. Não, o pessoal tem um amor muito grande por Super Mario Kart e até hoje muita gente faz muita hack boa. Agora saiu essa Horizons aí, uma hack maravilhosa. Ele usou outros programas, talvez não tenha usado nem o Epic Edit. Ele usou outros programas. Tu tenta abrir no Epic Edit, ela nem abre, porque a gente gosta de pegar os cenários das outras hacks às vezes, né? Tu não pode mexer em nada porque ela não abre no Epic Edit. Ela foi feita de uma outra maneira, né? Em programas mais pesados, mais sofisticados. Então, assim, é muito interessante. Eu aguardo uma hack há muitos anos, que é do jogo Rushing Beat Shura. Eu gosto muito daquele briga de rua, porque ele tem uma pegada de RPG, porque ele tem um mapa, né? Você escolhe para onde você vai. Tem até um lance meio parecido com Dragon Ball, que tanto o personagem principal quanto o último chefe, eles ficam semelhantes a Super Saiyajins e eles conseguem flutuar no ar, né? É um briga de rua muito interessante. É pouco conhecido aqui no Brasil, mas quem jogou não se esquece. Porém, as falas são todas em japonês. Era uma coisa que não somente eu, muita gente na comunidade pede para que essa ROM seja traduzida. Cara, é muito interessante. Assim como o pessoal fez um trabalho muito legal traduzindo The Legend of Zelda A Link to the Past, né? Porque eu acho que fica muito interessante, né? Traduzido. Eu comentei com o Braga que eu joguei. É muito legal, muito legal. Então, assim, a pena é que as empresas não valorizam as hacks a ponto de convidarem os hackers para trabalhar com elas. Como assim? Se eu hoje fosse uma pessoa dentro da Nintendo com influência, eu ia dizer que as pessoas poderiam colocar suas hacks de forma oficial dentro de um site e a Nintendo cobrava uma tarifa em cima da venda daquela ROM. Porque a Nintendo poderia ter um app, exatamente, como propriedade. Vocês podem fazer tudo nesse app, vocês podem fazer MS1, vocês podem mudar cores, vocês podem mudar pistas, você pode... Porém, a Nintendo, em cima da sua venda que você vai fazer, a Nintendo vai cobrar X em cima. Era uma estratégia muito mais inteligente. A Nintendo lucraria, os hackers lucrariam, né? Porque a gente, como a gente diz, nós somos hackers do bem, a gente não ganha nada em cima disso. Pelo contrário, a gente faz porque gosta, né? Mas é assim, o universo das hacks se expandiu muito agora que eles inventaram este chip que a gente chama de MS1, que seria possivelmente um chip que poderia ter sido usado pela Nintendo, né? No futuro para você escutar os sons de uma ROM com qualidade de CD, e hoje ele é usado, né, criado por fãs, mas usado para que a gente possa não só usar sons de CD numa hack, como também portar sons de outros jogos, que foi o que eu fiz em parceria com o Dark Hunter, né, meu amigo Raul, portando sons do Super Mario World All Stars para dentro do Super Mario Kart. E a ambientação dos sons ficou muito bom.
tem 20 pistas no Super Mario Kart, tem para cada uma delas tem uma música específica. As músicas dos personagens foram modificadas, alguns sons também foram modificados, então vale a pena a experiência de jogar essa hack que a gente fez do Super Mario Kart All Stars of the World. E era isso. Encerro por aqui. É isso, galera. Isso aí, Espero cara. que vocês tenham gostado do papo. Depois vamos pedir pro pastor Luiz Miguel colocar aí. Não sei se ele vai conseguir colocar o link do site, mas eu vou colocar pelo menos a imagem. Vocês vão ver aí o site aparecendo com o nome do site para vocês poderem pesquisar e entrar. O site é maravilhoso, tem muita hack maneira sobre Mario Kart. E o papo é esse, galera. Hack é um assunto que rende. Tem muito mais coisas que a gente poderia ter falado sobre os bomba pet da vida, sobre o próprio Mario Maker, que o Mario Maker é uma resposta às hacks. Então, Exatamente. fica Todo mundo a ali, gente né? já fica já para um Parte 2. Parte 2. 2.0 Parte 2. dos hacks. É Isso isso, aí, galera. Um abração para todo mundo, muitos games para todos. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Na próxima eu quero falar sobre a hack de um amigo meu, que ele colocou o carro branco do Top Gear no jogo Red Racer, também conhecido como Highway Star. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Então, tamo junto, galera. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Tchau.